Algo de estranho está a acontecer com o Theia e Atlas. Durante meses, os astrônomos seguiram a sua trajetória. Fria, previsível, uma curva limpa pelo sistema solar. Mas os dados mais recentes contam outra história. A nuvem de poeira não se alinha como esperado. A composição química não se assemelha a nenhuma cometa conhecida. E agora, o seu percurso parece ter alterado. Não o suficiente para colidir, nem para alarmar, mas apenas o bastante para não fazer sentido. Por que é que o Theia e Atlas mudou de rumo? Essa é a questão que ninguém consegue resolver. Diziam que a rota era inalterável. Uma linha traçada pela gravidade. Uma equação demasiado simples para duvidar. Mas as observações recentes narram um relato diferente. O Theia e Atlas não se porta como devia. Quando os astrônomos analisam as imagens mais frescas, detectam algo subtil. O coma, essa frágil camada de gás e poeira, não estava alinhado com o Sol. Em vez de se estender numa cauda previsível para longe, espalhou-se lateralmente, até para frente, como se o cometa estivesse a desafiar as leis. No início, pensaram que era um erro, um jogo de luzes, uma falha no filtro. Mas os dados mantiveram-se firmes. Vários telescópios, várias noites, o mesmo padrão. O Atlas estava a expelir material em direções inexplicáveis. Não só o habitual jacto afastado do calor, mas um clarão em direção ao Sol propriamente dito, como se o núcleo tivesse rompido de formas nunca vistas. É aqui que a descrição começa a torcer-se. Alguns falaram de uma alteração na trajetória. As manchetes murmuraram sobre uma cometa que desviou o caminho. A realidade é mais enigmática, pois no papel, a gravidade ainda domina. O arco pelo sistema solar permanece igual. Mas os pormenores finos, a poeira, o gás, a orientação do coma, não coincidem com as contas matemáticas. Parece que o corpo é atraído por outra força ou que se impulsiona de modo que ainda não conseguimos quantificar. E depois surgiu a química. Os dados espectrais mostraram algo que não devia existir. Emissões fortes de cianeto. Emissões fortes de níquel, mas sem ferro. Níquel sem ferro. Quase impossível na natureza, mas não em contextos industriais, não em máquinas. Os astrônomos apressaram-se a justificar. O ferro é mais pesado, argumentaram. Aderem mais ao gelo, libertando-se só perto do Sol. Talvez os instrumentos não fossem sensíveis o suficiente para captar as linhas tênues de ferro escondidas no coma. Pode ser que esteja lá, demasiado fraco para detectar. Pode ser ou não, porque os valores não se acalmam. Mesmo enquanto o Theia e Atlas se aproximava, a assinatura de níquel intensificava-se, ao passo que o ferro continuava mudo. Assim, ficamos com duas irregularidades. Uma trajetória que não bate com a poeira e uma química que não obedece às normas. E o Theia e Atlas continua a avançar, silencioso, constante, veloz. Nunca parará. Nunca regressará. Temos apenas estes meses breves para observar, para o medir, para tentar compreender. No entanto, quanto mais o espiamos, menos sentido faz. Os astrônomos descrevem-no com cautela em artigos e telegramas. Termos como atividade não gravitacional, como anomalia de sublimação. Mas fora desses círculos, a notícia propaga-se de outra forma. Que o Theia e Atlas alterou o curso. E uma vez que uma ideia assim se enraiza, nunca mais a largamos. Por quê? Se uma cometa pode mudar de direção, o que isso implica? Se um objeto interestelar pode curvar-se contra a atração do Sol, o que o impulsiona? Que força ou que influência orienta o seu vagar? O silêncio do espaço não responde, só amplifica a interrogação. Por que é que o Theia e Atlas mudou de rumo precisamente agora? Música há mais alguma coisa no Theia e Atlas. Algo mais inquietante do que a sua poeira peculiar, a sua velocidade. Quando os astrônomos rebobinaram o seu caminho para trás, esperavam lucidez. As estrelas deixam marcas, fundas gravitacionais, encontros discretos ao longo de milhões de anos. Todo viajante interestelar leva um registro do seu percurso. Por isso, desfiaram o fio.
recorrendo ao catálogo estelar de Gaia, reconstruíram a sua órbita. 10 milhões de anos. 10 milhões de anos a flutuar na escuridão. E o que descobriram foi um vazio. Sim, houve interações, 62 no total, instantes em que o Tria Atlas roçou estrelas próximas, mas nenhuma delas explicava o que observamos. A mais próxima, há 72 mil anos, com uma estrela registrada como Gaia Doutor 3264, uma passagem próxima, um puxão gravitacional, mas demasiado fraco para justificar o atual. Porque a velocidade do Tri-Atlas está errada, excessiva, incisiva, como se já tivesse sido acelerada há muito antes de anotarmos. Nenhuma estrela nos últimos 10 milhões de anos lhe deu essa energia. Nenhum mecanismo conhecido esclarece o porquê do seu movimento. Assim, a dúvida aprofunda-se. De onde veio esta velocidade? O que a impulsionou? O que acendeu o ímpeto que a leva para além do nosso Sol? Alguns sussurram que deve ser mais antigo do que supunhamos. Mais antigo do que nós. Mais antigo que o próprio Sistema Solar. As estimativas apontam para uma idade entre 7 e 11 mil milhões de anos. Um corpo 2 vezes mais velho que o nosso Sol. A vagar desde antes de a Terra existir. Um sobrevivente de outra era da galáxia. E no entanto, se for tão antigo, por que parece tão vivo? Porque liberta gás, altera cor, expele níquel sem ferro. Porque se move como algo não apenas ancestral, mas intencional. As estrelas não o explicam. Os modelos não o explicam. Nem o próprio tempo oferece respostas, o que nos deixa perante um silêncio mais impactante do que qualquer revelação. Porque, se nenhum processo natural justifica a sua velocidade, estamos perante um ímpeto sem origem, um movimento sem causa e uma rapidez impossível. E as coisas impossíveis têm o poder de nos transformar. Música. Há uma data assinalada no calendário, outubro de 20.125, quando o três-olho Atlas passará perto de Marte. Não perigosamente perto, não o suficiente para colidir, mas o bastante para nos inquietar. Porque Marte não é apenas mais um planeta. É o espelho que erguemos para nós mesmos. O mundo que escrutinamos em busca de vestígios de vida. O lugar que sonhamos como nosso próximo lar. E agora, um visitante interestelar vai roçar-lhe a passagem. Não a Terra, não a Júpiter, mas a Marte. Uma mera casualidade, dizem, só mais uma curva traçada pela gravidade. Mas o momento é difícil de desprezar. Justo quando murmuramos sobre fósseis e rochas marcianas, quando os rovers raspam o solo à procura de indícios de micróbios ancestrais. Surge o 3Eu Atlas, a atravessar a mesma órbita, a roçar o planeta que vemos como o segundo lar da humanidade. As probabilidades nunca deviam alinhar-se assim. O trajeto do três-olho Atlas entrelaça-se em Vênus, depois Marte, depois Júpiter. Uma sequência com uma possibilidade em 20. 000, e Marte no centro de tudo. Durante séculos, exploramos os seus desertos, fantasiamos canais, inventamos civilizações, enviamos máquinas para rastejar pela poeira, sempre a questionar: estamos sós? Agora, inverta a questão. Não nós a observar Marte, mas algo mais a observar-nos. Se fosse um viajante antigo, onde procuraria? Não nas luas geladas, nem nos cinturões vazios. Olharia para a Terra e para o vizinho que também se aninha na zona habitável, Marte. É precisamente para lá que o 3 Atlas rumará. Acaso o reconhecimento? Os astrônomos insistem que é aleatório, uma rota esculpida pela gravidade. Mas até eles confessam que a poeira é estranha, a composição química é estranha, a velocidade é estranha. Então, quantas anomalias podemos ignorar antes que a palavra ou coincidência o comece a ruir? Quando o três-olho Atlas roçar Marte, telescópios aguardarão do solo, da órbita, dos próprios rovers, todos os olhares à caça de pedaços de verdade. Podemos não ver nada de invulgar, só poeira, gás, uma cauda fraturada a brilhar em verde. Mas talvez avistemos uma mensagem inscrita no movimento, um lembrete de que o vazio não está deserto. Porque, mesmo que seja apenas gelo, apenas rocha, o timing continua impossível de ignorar. Marte é onde procuramos vida. Marte é onde planeamos pisar.
E no mesmo fôlego, chega o 3 Atlas. Não por convite, não por plano, mas talvez por um desígnio que não é o nosso. É por isso que este instante conta. Porque, pela primeira vez, não somos os únicos a passar por Marte. Algo mais antigo, algo mais veloz, algo que ignora as regras. Assim, aguardamos outubro, o desvio, o instante em que o silêncio fale. E talvez nunca o faça. Talvez o silêncio seja a mensagem. Talvez o desvio seja a resposta. Até lá, vivemos com a inquietação. A inquietação de saber que um objeto vindo de além das estrelas vai roçar o horizonte do mundo que nos reflete. Um mundo que pode guardar o nosso passado. Um mundo que pode guardar o nosso futuro. Quando acontecer, não haverá ruído, nem aviso, só uma sombra no vazio. E a interrogação que perdura bem depois, por que o 3-olho Atlas mudou de rumo? A saga do 3-eu Atlas ainda não acabou. O seu percurso continua a desenrolar-se. O seu segredo ainda se esconde na poeira. Chamamo-lo cometa. Chamamo-lo fragmento. Mas a realidade é que não sabemos o que é. Só sabemos o que não é. Não é simples. Não é previsível. Não é silencioso como esperávamos. E enquanto avança, deixando-nos para trás, ficamos com uma opção. Vê-lo como sorte ou como uma pergunta. Uma pergunta gravada no movimento. Uma pergunta mais antiga que o nosso Sol. Por que se desviou? Por que aqui? Por que agora? Talvez nunca saibamos. Mas a inquietação perdurará. A noção de que o vazio não está vazio. De que o silêncio observa. E talvez seja por isso que contamos estas histórias. Porque, no final, a única forma de encarar a escuridão é em conjunto. Assim, se este desvio abalou, deixe um rastro, um like, um comentário, uma marca que diga que está aqui, a observar conosco. E se quer avançar mais para o desconhecido, subscreva. Isto é só o início. O cosmos transborda de questões à espera de serem postas. Por agora, aguardamos outubro, Marte, o que quer que o 3 e Atlas realmente seja. O silêncio prossegue e o desvio nunca termina. Música.